Boa noite a todos. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E para sempre seja louvado. Aniversariantes dizimistas do dia de hoje: Alice Sayuri Ratanaka Machado, Davino da Silva Soares, João Rodrigues Alves, José Valdevino Leite, Maria do Socorro Campos, Maria Inês dos Santos, Sandra Cristina Pinto Lopes, Wendel Henrique de Jesus Loredo. E a missa de 7º dia de Kevin Henrique Guedes de Souza e Snyder Robson Bilitardo Xavier de Almeida. Terceiro dia da novena em honra a São José Operário. Que nosso encontro com Jesus nesta celebração nos encoraje para estarmos sempre firmes na fé em todas as circunstâncias e acontecimentos. Com alegria, iniciemos cantando. Todos os trabalhadores, vamos juntos entoar. Operários lavradores, São José vamos saudar. Ai, 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 ai. A mulher trabalhadora, faxineira e professora, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmão e irmã, agradecemos a sua sintonia na nossa rede social, nosso Facebook. Que Deus o abençoe. Nos reunimos para rezar esta Santa Missa em louvor a São José Operário, preparando-nos para o dia do 1º de maio, o dia do trabalhador e dia também de São José Operário. Convido você a pedir ao Senhor perdão dos pecados, pelas vezes que você falhou na vida do seu trabalho, na fábrica, junto com os seus companheiros de trabalho, não sendo aquele trabalhador que dividia os trabalhos, aquele trabalhador que ajuda o próximo que está em dificuldade, pelas vezes que você teve vergonha de se manifestar como cristão, seguidor de Jesus, por vergonha no meio do trabalho, da fábrica, do comércio. Peça a Deus perdão e juntos cantamos pedindo misericórdia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade.
Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Então rezamos a Santa Missa pelos aniversariantes dizimistas, rezamos também pelo coordenador da catequese, o Davino da Silva Soares, o seu aniversário, nossos parabéns. Rezamos também pelos falecidos, missa de 7º dia, pela alma de Kevin Henrique Guedes de Souza Ribeiro, missa de 7º dia, pela alma de Snyder Robson Militardo Xavier de Almeida. E assim rezamos pelas almas dos jovens que perderam suas vidas lá no Rio Comprido e assim barbaramente foram mortos. Rezamos por suas almas, que Deus os acolha na eternidade, e rezamos também para que não aconteça essas coisas na vida de nossa sociedade, para que o jovem possa crescer, viver, se realizar, ser feliz na vida, e que nossa juventude possa buscar a Deus mais e mais em seu coração. Rezamos por seus familiares que perderam seus jovens, ficam entristecidos, avós, tios, irmãos, irmãs, pais dos familiares, rezamos por vocês que perderam seus filhos. Nunca pensem em vingança, pensem na misericórdia de Deus para com aqueles que se foram, e também pensem que se converta quem fez essa maldade, que abra seu coração para receber a graça de Deus, para se converter, não fazer nunca mais uma coisa dessa. Assim rezamos por você, irmão e irmã, quem acompanha esta oração, rezando pelo seu parente, seu jovem, que partiu para o reino de Deus nesta situação. Mas que brote no seu coração o desejo da bondade do Senhor, o amor de Deus que vem trazer consolação a cada um de nós. E assim em especial a você que é avó, você que é avô, você que é pai e mãe dos jovens que partiram para o reino de Deus nesta situação. Rezamos também por todos que estão nos hospitais, padecendo com a situação do coronavírus, outras doenças. Quero rezar por você, irmão e irmã, que sofrem com a doença do câncer, para que seu organismo seja mais forte com a graça de Deus, o câncer não te domine,
o câncer seja abolido do teu corpo. Pedimos a intercessão do Padre Rodolfo Komorek, pela sua saúde, você, irmão, que faz tratamento oncológico, e que nesse instante, nesse pedido, pelo venerável Padre Rodolfo Komorek, você seja libertado da doença, do câncer e de todos os males. Convido ainda você, irmão e irmã da nossa paróquia de São José Operário, rezar pela paróquia, pelo nosso bispo Dom César, rezar pelo Papa Francisco. Faça sua prece, irmão e irmã, nesse instante de silêncio. Oremos. Concedei, ó Deus, aos vossos servos e servas a graça da ressurreição, pois quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz, para nos libertar do poder do inimigo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante. E a ele se ajuntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que seguiam debandaram e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se esse projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vós não conseguiríeis eliminá-los. Cuidado para que não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los e proibiram que eles falassem em nome de Jesus. E depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes, por terem sido considerados dignos de injúrias, por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo.
Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. No princípio era a palavra, e a palavra se encarnou, e nós vimos sua glória. Seu amor nos libertou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos
Podemos pedir ao Senhor Deus iluminação da nossa mente para esta reflexão, para este momento de interiorização da palavra de Deus. Então, assim, irmão e irmã, o mundo não pode ser contra Deus. A luta do mundo, ela não pode ser contra Deus. As coisas, o mundo se esvaem, mas o que é de Deus permanece. O que é de Deus não acaba nunca. O que é de Deus continua. O que é de Deus é para Deus e para Ele há de voltar. Tentaram proibir os apóstolos de pregar, mas quanto mais os perseguiam, mais eles se colocavam a favor da evangelização. Eles cresciam, eles multiplicavam. Assim é a semente do Evangelho que se espalha. Podemos também recordar as palavras de Gamaliel, que aconselhou aqueles homens do Sinédrio que outros grupos, outros movimentos políticos da época de Jesus, movimentos religiosos, impulsionados por líderes, quando o líder morria, o grupo acabava, não tinha mais continuidade. Assim também Gamaliel fala, se esta obra que esses homens estão falando for de Deus, nada poderá interromper a obra. Mas se for coisa humana, ela vai acabar por si própria. Então Gamaliel faz essa profecia, faz esse ensinamento e ensina também esse critério de que as coisas de Deus, movidas pelo Espírito Santo, não acabam. Assim é a igreja na história da humanidade. Ela permanece na história e novos membros vão fazendo parte da igreja e ela vai então caminhando, anunciando o Cristo vivo e ressuscitado. Era então um coração apaixonado por Jesus que movia o coração dos apóstolos. Os apóstolos conheceram, amaram, seguiram Jesus, deram a sua vida por Jesus e deram sua vida para que outras pessoas conhecessem a ressurreição do Senhor. Nesse mundo, irmão e irmã, há muitas coisas que se escondem no nome de Deus, usando a faixa do nome dele, mas não são do Senhor. O que é de Deus vem com o carimbo dele. O que é de Deus vem com simplicidade, humildade e também assim com uma parresia. Parresia que quer dizer uma ousadia evangélica. Nós temos que ter ousadia para evangelizar, por um amor apaixonado por Jesus. No trabalho da igreja, nunca é amor ao dinheiro, nunca é colocar interesse acima do Evangelho. Não podemos nos esconder atrás do Evangelho para querer ganhar coisas em cima da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser anunciada pelo coração de uma pessoa apaixonada por Jesus. Os apóstolos se consideravam felizes por sofrer injúrias em nome de Jesus. Se amamos Jesus, nós somos capazes de dar a nossa vida por Ele. Então agora é hora mais ainda de anunciar o Senhor Jesus, anunciar o Cristo. O Evangelho mostra para nós a partilha. Quando partilhamos o pouco que temos oferecido, irá colaborar para com o milagre de Jesus. E Jesus então viu aquela multidão que vinha em sua direção, ele preocupou-se e mandou
as pessoas sentarem em grupos. Assim, ele preservava a vida das pessoas para que não se machucassem. Cada um sentando em grupos, não haveria correria, não haveria pessoas pisoteadas, porque estavam divididas em grupos, como Jesus pediu. Então Jesus preocupa-se com a vida das pessoas. Também nós estamos nesse tempo de pandemia, nós precisamos nos preocupar com a nossa própria vida e também com a vida dos nossos familiares. Assim, nos guardamos em nossa casa, procuramos usar também máscaras, usar água e sabão para nossas mãos, também o álcool em gel, tudo isso para preservar a vida. Temos que cuidar para não levar também doença para os parentes que estão em casa. Temos que ter procedimentos conforme a orientação dos médicos, dos sanitaristas, daqueles que cuidam da higiene, e cuidemos para que as pessoas tenham vida. E Jesus então mandou as pessoas sentarem para não agir com alvoroço, e também ele dá um ensinamento para evitar desperdício. Começou a sobrar, então Jesus manda recolher, e 12 cestos foram recolhidos. Jesus então está mostrando que é preciso evitar desperdício. Nossa sociedade, muitas pessoas sofrem, e pode ser também irmão e irmã, que o seu desperdício é o alimento que está faltando na mesa de outra família, outra pessoa. E nossa sociedade, há muitos que são sobrantes. E Jesus, ele não fez truque, ele fez milagre. Ele não enganou ninguém ali, multiplicando os pães, porque até sobraram pães. E o povo ficou entusiasmado por aquele milagre da multiplicação dos pães. E desejaram então fazer Jesus um rei. Não conseguiram enxergar Jesus, o Filho de Deus. Não conseguiram enxergar Jesus como aquele que cuida dos pobres. E eles não viram Jesus como o Filho do Pai. E Jesus escapa da mão deles, daquela tentação de ser transformado em rei, para ir ao colo do Pai, ir em sintonia com o Pai em oração. Assim, irmão e irmã, que a tua vida também seja impulsionada pela oração. E triste em nossa cidade a perca dos jovens, as suas vidas nesta barbaridade que aconteceu há 7 dias. Aos familiares, aos amigos que acompanham esta missa, rezam conosco por suas almas, lembro a vocês, nunca pagarem mal com mal. A vingança nunca é caminho. Jesus nos ensina a perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Recorda você, irmão, a nossa sociedade, ela é de democracia, não podemos fazer justiça com as próprias mãos, que recorda você que a justiça seja feita, quem fez maldade pague pelos seus crimes, mas não é a nossa mão que vai provocar a vingança, mas sim a lei do nosso país. Rezemos para que quem fez isso se converta, nunca mais faça maldade para os outros. E recorda você, irmão, no Carandiru, quando existia lá em São Paulo, havia uma fila com os parentes que iam visitar os presos. Um repórter chegou perto de uma senhora que entrava na cadeia, na penitenciária, para visitar também. O repórter perguntou: minha senhora,
senhora vai visitar o seu filho que está aí na cadeia? Ela disse: não, eu não vou visitar o meu filho. O meu filho está morto. Meu filho foi assassinado. E eu venho visitar o assassino do meu filho. Porque quando meu filho morreu, eu adotei esse rapaz como meu filho. E venho visitá-lo ele todo mês. Para que ele nunca mais faça isso para nenhuma pessoa. E também para nenhuma mãe sentir a dor que eu senti no meu coração. A perda de um filho que foi tirado à vida. E assim aquela mulher visitava o assassino do filho dela dentro do Carandiru. E não é fácil fazer visita até para os familiares. Também digo a você, irmão e irmã, é difícil para os familiares ir visitar o preso, mas a pastoral carcerária vai, os familiares também. E recordo também aquele senhor católico de Cunha, da cidade de Cunha. Ele tinha 2 filhas. As 2 filhas foram assassinadas. Depois se descobriu que era um pedreiro que trabalhava ali na sua casa, que tirou a vida das suas filhas. E o repórter também perguntava se o que ele sentia. E ele dizia então que perdoava aquele assassino. Porque quem era ele para não perdoar? É Deus que perdoa, Deus que faz a sua justiça. Então ele também, esse Senhor, nos deu exemplo, o exemplo também na perda das suas 2 filhas, também não ficar com o coração cheio de ódio. O nosso caminho humano muitas vezes é para o ódio, para a vingança, para a maldade. Mas não seja assim com a gente, com você familiar. Que você possa então ter compaixão, pedir perdão, pedir ao Senhor que ilumine o coração dos nossos jovens. Que a nossa juventude possa buscar o caminho do esporte, o caminho do estudo, o caminho do trabalho, o caminho da família, o caminho da igreja, o caminho da palavra de Deus. Que a nossa juventude escolha esse caminho para que tenha vida e vida em abundância. Assim, irmão e irmã, queremos também nesta Santa Missa apresentar nossas preces, nossos pedidos. Queremos rezar pelo Papa, queremos rezar pelo nosso Bispo, rezar por aqueles que padecem com a situação da doença, todos nós em situação de quarentena. Assim nós vamos fazer a nossa prece. E a cada invocação nós vamos dizer: Senhor, atendei-nos. Senhor, atendei-nos. Confiando na infinita misericórdia de nosso Deus, apresentemos a Ele nossas preces em nome de Jesus. Senhor, atendei-nos. Pelo nosso Papa Francisco, para que continue pastoreando o povo de Deus, segundo o coração de Cristo, rezemos. Senhor, atendei-nos. Confirmai, Senhor, no ardor pastoral, os bispos de nossas igrejas particulares, em especial os bispos eméritos e nosso bispo Dom César, a fim de que sua presença e testemunho anime a fé de vosso povo, rezemos. Senhor, atendei-nos. Por todos os idosos, para que sejam assistidos de maneira a se sentir confortados e animados em suas debilidades, rezemos. Senhor, atendei-nos. Deus e nosso Pai, acolhei e atendei por vossa infinita bondade estas nossas súplicas e pedidos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos.
na terra e o coração além desse céu. E a semente que brota é um germe de eternidade. Vai brotando, crescendo, esperando. É a vida que vem despontar. Este trigo maduro, a colheita o recolherá. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. Se abrirá os dar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, ó Deus, os dons para o sacrifício de reconciliação e louvor que vos oferecemos. Pedimos, Senhor, paz e proteção a todos nós, e acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas da vossa família, e concedei-nos com auxílio da vossa proteção, sem perder o que nos destes, alcançarmos os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo César e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso filho Kevin Henrique Guedes de Souza Ribeiro, que há 7 dias chamaste desse mundo a vossa presença. Lembrai-vos de Snyder Robson Bilitardo Xavier de Almeida e também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José e seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Rezemos, irmãos e irmãs, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudando-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu sem comida e bebida para nos salvar. E quando o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas as mais belas de toda a sua Galileia, casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter de se exilar, de se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e ter ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que esse teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria? Me lembra às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser
feliz com sua Maria. Oremos. Guardai, ó Deus, no vosso constante amor, aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, nos alegremos por sua ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, nossas orações pela alma de Calvin Henrique Guedes de Souza Ribeiro, a avó que veio colocar a intenção, rezamos pelos familiares também, e também a intenção pela alma de Snyder Robson Bilitardo Xavier de Almeida, que a família também pediu para colocar. Rezamos também por toda a família. Rezamos também pelos dizimistas aniversariantes, o Davino da Silva, nosso coordenador da catequese, nosso ministro extraordinário da comunhão, o João Rodrigues Alves, da Vila Zezé, o aniversariante José Valdevino Leite, aqui da cidade de Salvador, a Maria do Socorro Campos, do Jardim Santa Marina, a Maria Inês dos Santos, do Jardim Santa Marina, a Sandra Cristina Pinto Lopes, da cidade de Salvador, e o Wendel Henrique de Jesus Lorendo, também da cidade de Salvador. Aos nossos dizimistas, aniversariantes do dia de hoje, nossos parabéns, nossas orações. Então, a cada dia, também nós estamos colocando as intenções dos aniversariantes registrados aqui em nossa comunidade paroquial. Também, amanhã, temos a programação de amanhã, né? Pode falar para a gente a programação de amanhã? Às 13 horas teremos às 13 horas teremos uma reflexão com o seminarista Guilherme, e às 17h45 vamos ter aqui a nossa adoração ao Santíssimo. Às 18h30 o terço de São José, e às 19 horas a Santa Missa em honra a São José. Então nós vamos encerrar a Santa Missa, mas depois nós voltaremos para dar mais alguns avisos, também sorteio do dizimista da comunidade de São Benedito, né? E também outros recados que vamos colocar depois da missa, né? Então vai ter o encerramento da missa e depois a gente retorna para dar mais algumas explicações. E assim, que Deus abençoe a todos nós. E vamos receber então a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José. Um homem forte, silencioso, tão sensível, homem santo em sonho. Um dia Deus lhe revelou seu sonho de amor e salvação, de um Deus que se encarnou no nosso meio, meu irmão. E a partir daquele dia recebeu sua Maria, Virgem Mãe do Filho amado de Deus Pai, e defendeu a salvação do mundo no silêncio, castidade e firmeza de sua fé. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José.